levantaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul todo Israel e acamparam-se em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, eles reunidos ali, temeu e entristeceu muito o seu coração. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor respondeu, igreja, sim ou não? Não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Naquele tempo, como a palavra de Deus ainda não era revelada, porque ainda não tinha sido derramada sobre o homem a graça, que é o sangue de Jesus, ainda não tinha sido vertido, e hoje nós temos a graça de Deus, hoje nós temos a revelação da palavra de Deus. Qualquer pessoa que sentar num culto, abrir o coração, a palavra entra no coração dela. Então Deus falava através dos profetas, Deus falava através de Urim. Urim era uma pedra que os sacerdotes carregavam num colar assim, e ali pediam a direção de Deus. E também por sonhos, falava muito através dos sonhos, sonho e a visão. Mas não falou com Saul. Pastora, por quê que não falou com Saul? Porque o Saul foi desobediente à palavra de Deus. Toda pessoa desobediente à palavra de Deus, automaticamente no reino espiritual, ela é cortada das bênçãos de Deus. Ela é separada. Deus está abençoando aqui, eu estou sendo infiel, Deus falou comigo, eu não ouvi, eu fico fora daquela unção, daquela cobertura. E foi assim no ministério de Saul. Quando Deus mandou ele destruir os inimigos, destruir o lugar, e não tomar nada daquele lugar, matar desde os pequenos até os maiores, o que o Saul fez? Ele desobedeceu a Deus. Ele tomou algumas vacas formosas que tinha, uma porcentagem de gado, tomou ovelhas, fez uma aliança com o rei, o inimigo, e logo em seguida Deus já tomou a decisão de cortá-lo do seu reino, de tirar o reino das mãos dele. Irmão, toda pessoa desobediente, ela não vai reinar. Ela não vai. Você pode ver aí do teu lado às vezes. Você olha aquela pessoa que é tão fiel a Deus, o pastor passa o envelope do dízimo, ele pega, passa a oferta, ele ajuda, ele tem um coração na obra de Deus. Mas já tem aquele que é infiel. Na hora da oferta, ele olha para o teto, ele disfarça, ele vai, ele vem buscar as bênçãos de Deus, mas ele não ouve o que Jesus fala. A Bíblia diz: credes em Deus e estareis seguros, credes também nos seus profetas e prosperarei. E a pessoa desobediente, ela esquece que o pastor é o anjo da igreja. E quando o pastor fala algo, ele tem que obedecer, porque é Deus que está falando com ele. Deus usava aqui os profetas. Olha aí o Saul temendo diante do inimigo. A pessoa desobediente, ela vai temer, irmão. O desemprego vem, ela vai temer aquele demônio do desemprego, ela vai tremer diante dele. Temer significa o quê? Sentir uma certa desconfiança, uma certa sensação de fraqueza. E tremer, medo. Sentiu medo. Viu os filisteus reunidos para atacar, teve medo. E foi consultar Deus. E Deus pode responder para um desobediente? Você sabe o que é a resposta de Deus? É o milagre que você veio buscar hoje. Quem está aqui para receber uma resposta? Amém? Amém? Seja obediente. Seja obediente. Só isso. Não, mas o pastor, não sei o que, pastor, eu tenho pessoas na minha igreja que tiveram uma coragem de sair da igreja porque acham que eu peço oferta. Mas a gente não tem uma árvore de dinheiro plantada no fundo da igreja. Tem que pedir, tem que pagar aluguel, tem os compromissos da igreja. Pastor sofre, irmão, você tem que orar para o seu pastor. Lá eu peço oração para o meu povo. Pastor não é fácil ser pastor, não. Porque além da gente pregar, nós administramos também a igreja. E não é fácil administrar. É o aluguel, é luz, é água, o copinho aí descartável que você pega para tomar uma aguinha na hora do culto. É o custo que você que sustenta essa obra. É o papel higiênico lá do banheiro. Ô pastora, mas é assim que funciona? É assim que funciona. Na obra de Deus é assim. Chega na macumba, quem sustenta o centro de macumba? Os macumbeiros. No budismo, quem sustenta aquela seita? Os budistas. Você vai na maçonaria, quem sustenta a maçonaria? Os maçons. Quem sustenta o evangelho? O povo de Deus. Então, nunca seja desobediente à voz de Deus.
Se você sempre estiver pronto, com o coração aberto para ouvir a voz de Deus, você nunca vai ser cortado do seu reino. E o reino que Deus tem para você aqui nessa terra está muito além, é muito maior do que tudo que você já pensou e imaginou. Creia nisso. O Saul, ele foi cortado, Deus não podia mais falar com ele. Por ser rei de Israel, ele tinha autoridade sobre aquele povo. Presta atenção em mim aqui. E em mim não, o Espírito Santo está falando com você. Mas ele foi cortado. Quando ele precisou da ajuda de Deus, veio os inimigos, se acamparam. Os filisteus vinham para destruir mesmo, matar, destruir, como os demônios fazem hoje. A pessoa está ali quietinha, daqui a pouco o demônio toca no emprego dela, o demônio causa um prejuízo financeiro, o demônio trabalha, e aquela pessoa, se ela não for fiel a Deus, ela vai buscar uma resposta, ela não vai ter. Quantos de nós precisamos de uma resposta e não tivemos até agora? Sim ou não, igreja? Sim. Quantos não tem? Você encontra às vezes aquela irmãzinha que está tanto tempo na igreja. Oh, pastor, eu preciso dessa bênção. Mas por que não alcançou aquela bênção? Porque Deus não pode falar com o infiel. Deus, ele se dirige e fala boca a boca com quem é fiel. E os fiéis são aqueles que obedecem. O Saul desobedeceu. O profeta Samuel entrou ali nos aposentos do Saul e falou a verdade para ele. Falou assim: olha, você foi desobediente. Que mugido de vaca são esses? E esses banidos de ovelha? Que barulho é esse? Ele disse: não, o povo que quis tomar de lá. Mas Deus não falou para você não tocar em nada do inimigo, que era para você ter queimado tudo e destruído tudo, animais, tudo, destruir tudo, que aquele lugar estava debaixo de uma maldição. Irmão, às vezes nós queremos servir a Deus, mas ainda estamos ligados às coisas que têm maldição, a mentira, a avareza. Ai, porque se eu der essa oferta, como é que eu vou fazer? Olha aí, já preso na mão do inimigo. Deus falou com você, obedeça. Obedeça, não tenha medo. Quem serve a Deus de verdade, teme a Deus, não vai temer na hora da luta, ainda que ele sinta ali o impacto dos inimigos, aquele ímpeto do inimigo vindo, aquela força maligna, mas ele se levanta e Deus responde para ele. O Saul chegou a ponto de consultar as feiticeiras. Aí você vê aquela pessoa que passou pela igreja da graça e buscou a Deus, e vai, o pastor orou, e foi, fez campanha, ajudou, e nada acontece na vida daquela pessoa. Depois quando você vai perguntar: cadê aquela irmã? Não sei, não vi mais. Ou e aquele irmão, você tem visto? Não vi mais. Aquela pessoa já foi cortada. Muitos têm a coragem que o Saul teve de consultar até os feiticeiros. Muitos voltam para a macumba, muitos voltam para a idolatria. Eles abandonam a Deus, ficam perdidos. Sem a resposta de Deus, sem a palavra de Deus, nós vamos ficar desorientados. É a palavra de Deus que nos dá a direção. É a palavra de Deus que nos dá o escape. E se você for obediente à palavra, você vai ter escape sempre para todo problema que surgir na sua vida. Porque Deus nunca deixou o justo abandonado. Olha o Saul. Ele se despiu daquelas vestes de rei, se vestiu como um mendigo e foi consultar a feiticeira. Só para resumir para você, quando ele chega para a mulher vestido, a mulher ainda não tinha notado. Na hora que ele pediu algo para ela, ajuda para ela, ela descobriu que ele era o rei de Israel. Ali mesmo ele foi envergonhado. E Deus ali já tinha dito para o profeta Samuel: falar para Saul que eu já tenho preparado um servo fiel. Irmãos, se nós não ajudarmos a edificar a casa de Deus, Deus levanta outros no nosso lugar. Passou tantos pastores por essa igreja, e hoje vocês têm aqui um homem de Deus. O pastor Souza é muito meu amigo. Um homem de Deus. Você vê como Deus cuidou de você. Amém? Amém. Ele vai continuar cuidando. 5 anos está aqui, né, pastor? Olha como Deus não deixa o justo ser abandonado. Essa igreja não é do pastor, não é minha, não é do missionário. Essa igreja é do Senhor Jesus. Você tem que amar esse lugar. Você tem que lutar pela tua igreja. Você tem que lutar ao lado do seu pastor. O verdadeiro servo de Deus, ele luta. Deus escolheu um homem que lutava pelas ovelhas do Pai. Quando o gigante filisteu chegou, ele disse: eu vou enfrentar
matá-lo. O próprio Saul disse para Davi: não, mas você é um moço, eu vou, porque quando o urso atacava as ovelhas de meu pai e os leões, eu lutava, matava os ursos, matava os leões e defendia as ovelhas do meu pai. Irmão, quando a pessoa é fiel, ela luta pela obra de Deus. Sabe quando você vai prosperar? Quando você amar essa igreja, amar seu pastor e lutar do lado dele. Aí você prospera. Aí Deus vai se agradar de você. Amém? Enquanto nós ficarmos com aquela coisa de eu estou com problema, eu preciso de ajuda, não. É dando que se recebe. O fiel, ele tem mais prazer em dar do que receber. E Deus tem abençoado. É assim que nós pastores aprendemos. Por isso que nós amamos tanto a obra de Deus. E o Saul, voltando aqui para a palavra, não teve resposta. Os inimigos vieram, ele se desesperou. A pessoa infiel, quando ela vai enfrentar uma luta, ela não tem resposta. Ela não tem. Sabe por que ela não tem? Porque ela já tem a dificuldade de ouvir o que Deus tem para falar. O desobediente, Deus não fala com ele. Não tem como Deus falar, porque Deus fala e ele não ouve. Então não tem resposta. Já com Davi, olha a diferença. Aí mesmo em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Vira só a página aí. Olha lá. Davi muito se angustiou. Abriram todos? Aí mesmo onde você estava, só que no capítulo 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. E todavia, Davi se esforçou no seu... Pastora, mas por que o Davi se angustiou? Vou falar para você. O Davi, quando chegou na cidade dele, na cidade de Ziclá, a cidade estava toda destruída. Levaram as mulheres de Davi em cativeiro, levaram as filhas, os filhos, as famílias também do exército dele foram tudo embora. A cidade estava deserta e queimada. Só se via ao longe os focos de fogo, de incêndio, porque os amalequitas incendiaram a cidade. E os amalequitas, eles trabalham diferente dos filisteus. Os amalequitas, eles trabalham na linha do impedimento. Eles costumam impedir. Você vê que aquela pessoa, ela trabalha, ela paga aluguel, ela não consegue comprar uma casa. Ela luta, os amalequitas estão lá. Estão lá sempre lutando para impedir. Estão lá sempre tentando impedir a bênção de Deus na vida daquela pessoa. E destrói. A Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos e arrancavam a semente do chão de Israel. Tanto que o povo ficou ali anos e anos na pobreza, na miséria, por causa dessa corja de demônios chamada Amalequitas, que era um povo usado pelo diabo para atacar o povo de Israel. Então qualquer pessoa, irmão, que perde o emprego, minha irmã, que se vê ali cercado de dívidas, de compromissos, e o salário não está dando, e perde o emprego, e vai, e abre uma empresa, a empresa não dá certo, e fica ali as dívidas, funcionário para pagar. O que vem primeiro no coração? Angústia. É bom dever? Não. Quem aqui já teve dívida? E tem, né? Não causa um certo desconforto assim espiritual, emocional, né? Você está lá o dinheiro sobrando, você pagou todas as contas, você fica todo feliz, né? Quando a pessoa é idônea, honesta, ela se incomoda com dívida. Ela se incomoda. Eu cheguei na Igreja da Graça endividada, com a vida financeira destruída. Os amalequitas já estavam habitando na minha terra há muito tempo. São destruidores. E o Davi, ele se esforçou. Pastora, mas mostra para nós aí o que o Davi fez. Eu vou fazer também para dar certo. Vou te mostrar agora. Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. O que é éfode, pastora Nilce? Vestes de um sacerdote. Você quer ter muita comunhão com Deus e ter uma vida muito abençoada em todos os setores da sua vida? Se vista de éfode. Se vista com vestes de salvação. Vestes de um sacerdote. O Davi não estava vestindo.
Por isso que a angústia tomou conta do coração dele. Por um vacilo dele de ter saído da cidade com o exército, a cidade ficou ali à mercê das mãos dos amalequitas. Quando ele chegou, que viu aquela destruição, caiu com o rosto em chão, ali deitado no chão, ele chorava, que a Bíblia diz que não havia mais forças. Olha aqui comigo no versículo 4. Olha aqui, ó. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Irmão, cristão chora, pastora. Cristão pode chorar? Pode. Cristão uma hora fica angustiado com o problema? Fica. Se eu falar para você que não é mentira. Mas o cristão verdadeiro, aquele que é fiel a Deus, ele se esforça. Ele se esforça. Você tem que se esforçar mais, para que a angústia não permaneça no teu coração, para que as lágrimas se sequem. Porque como tem pessoas sofrendo, irmão, sem entendimento da palavra. O Davi ficou ali prostrado, até que o chefe do exército dele falou: Davi, agora? Você vai ficar aí caído no chão chorando e as nossas famílias tudo na mão do inimigo? O Davi teve que se esforçar. Irmão, não há outro caminho. Os pastores não são santos milagreiros. Nós somos homens como vocês. Só há uma diferença entre o pastor e a ovelha. O pastor, ele está apto para ensinar, porque ele aprendeu a praticar a palavra. E a Bíblia diz: imitai os vossos pastores. Aprenda a pôr a palavra de Deus em prática na sua vida. Quando a angústia bater no seu coração, quando você se vê ali com os olhos encharcados de lágrimas, que você olhar e ver os amalequitas cercando a sua vida, os filisteus cercando, se lembre que se você se vestir de louvor, se vestir de adoração, lançar o manto do Senhor sobre você, você pode ter certeza que você se levanta fortalecido dali para guerrear contra qualquer demônio que tocar na sua vida. Digam graças a Deus. Olha a diferença. Vou mostrar para você agora. Ele se vestiu, se preparou. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: o que Deus respondeu? Lê você. E tudo persegue-a, porque de certo tu alcançarás, e tudo, fala mais alto, tudo libertará. Ali Deus estava diante de quem? De um adorador, irmão, de um servo fiel. Irmão, olha para cá para mim. Se uma pessoa fiel se apresentar face a face a Deus, meu irmão, ele não fica sem resposta. Ele não fica sem resposta. Mas se ele não adorar, se na hora da angústia ele agir como Saul, foi infiel, e consultar um amigo: irmão, e aí, irmão, como é que tá? Vamos dizer, como é seu nome, irmão? O Ricardo. Eu chego pro Ricardo: ô Ricardo, eu tô com uma luta aqui financeira, não sei o que eu faço. Adianta eu estar chorando pro Ricardo? O Ricardo vai resolver meu problema? E crente faz isso. Termina aqui no culto, glória a Deus, aleluia, oi, fala em línguas, e louva e canta. Passa 1 metro andando do lado da irmã: e aí, irmã, seu filho? Ah, irmã, só Jesus na vida. Ah, já levei a foto lá, pastora. Já perdeu a bênção, infiel. Ué, eu não estava aqui dizendo que Deus é bom, que Deus cura, que Deus liberta? Lá no meio dos parentes, lá dos amigos, misericórdia, que infidelidade é essa? Foi como Pedro. O Pedro disse: Senhor, quando o Senhor for para a cruz, olha, se eu fosse o Senhor não ia não, dá um jeito aí de não ir, né? Com as palavras da Bíblia lá, ele falou assim: Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E Jesus já estava observando que Satanás estava rodeando Pedro, porque o Pedro só se converteu na ascensão de Jesus. Enquanto ele foi discípulo, ele deu um certo trabalho. Tem gente que dá trabalho para o pastor, irmão. Dá trabalho para Jesus, porque não se converte. E Jesus disse para ele: Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O Pedro disse: eu? Olha a falta de fidelidade, de temor, chamando Jesus de mentiroso. Eu não, Senhor, imagina, contigo eu vou até a morte. Se for para ir até a morte, contigo eu morro. O que o Pedro fez? Você já conhece a história.
Negou ou não negou? E tem gente que está negando tanto que o galo nem canta mais, ele já virou compositor. Como mente, como engana Jesus? Não, irmão, nós não fazemos parte do grupo dos infiéis. Na Igreja da Graça tem um grupo, tem um povo, tem um rebanho de ovelhas que ouvem sim a voz do pastor, que é fiel sim a Deus, que paga o preço ali para ver aquela obra crescer, e Deus tem abençoado. O Davi, ele teve resposta de Deus. Ele foi e ele livrou. Vira a sua página aí, que eu vou virar a minha, no versículo 17. No 17. Pronto? Só virar aí, mas capítulo não, versículo 17. Capítulo 30 ainda. Olha lá. E feriu-os, Davi, desde o crepúsculo, até, do final da tarde, até a tarde do dia. Olha aí. Seguinte, no dia seguinte, quando lá, 24 horas lutando lá, nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre um camelo, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou. Trouxe ou não trouxe? Você vai tomar hoje aquilo que te pertence ou não? Então você vai hoje tomar posse daquilo que é teu. Você vai arrancar das mãos do diabo sua família. Você vai arrancar das mãos de Satanás sua vida financeira, seu emprego que foi tomado. Quem aqui está desempregado e gostaria de receber uma porta de emprego? Levante as mãos. Olha aí. Você não acredita que Deus tem a resposta para você nessa noite? Sim ou não? Sim. É a salvação. Jesus salvou Davi. Jesus, a palavra salvação não é só ir para a glória, não. É como o pastor está aí fazendo essa campanha. Não é só falar, vou para a glória, eu estou salvo. A palavra salvação significa dar livramento. Às vezes nós precisamos de um livramento na família, foi o caso do Davi. Às vezes, aonde é que você está precisando que Deus te livre? Ô Jesus, eu queria que Deus me livrasse dessa enfermidade. Ele livra. Ele livra. Aquela mulher do fluxo do sangue não tocou, mas aquela mulher foi fiel. Ela saiu de casa dizendo: se eu tão somente tocar na orla, na pontinha, bem na pontinha das vestes dele, eu sei que sararei. Porque quando a palavra chegou para ela, ela deu crédito. Você está pensando que naquele tempo não era difícil para as mulheres, a época do ciclo? Eles tinham o ciclo da mulher como uma imundícia, elas ficavam isoladas. E essa mulher sofreu há quantos anos? 12 anos com aquele sofrimento. Imagine ela enfrentando aquela multidão, 12 anos sangrando, 12 anos perdendo aquela vida, aquele ralo, o demônio tomando as forças daquela mulher, o vigor daquela mulher, a saúde daquela mulher. O demônio fica ali, só arrancando, sugando, como o sangue suga. E ele causa esses fluxos também na área financeira. Hoje é segunda-feira, dia da prosperidade, eu tenho que falar isso para você. Quantos fluxos às vezes ele causa? É aquela pessoa que ganha o salário, mas não dá para nada. Ela malda o dízimo na igreja e não sobra nada para ela. Ali tem um demônio. É aquele empresário que trabalha, que quer até ser aquela coluna na igreja, mas quando ele senta para fazer as contas, está no vermelho. Ali tem um fluxo. O que significa fluxo? Perca. Eu tenho fluxo de sangue aqui no dedo, estou perdendo sangue. Se o demônio tem feito isso com você, pastor, a minha vida está com fluxo. É o marido, é na área financeira, é a minha saúde que o demônio está tomando. Eu não tenho mais aquela saúde que eu tinha antes. Hoje eu sinto dores pelo corpo, hoje eu faço tratamentos. Toca no manto hoje. Toca, mas toca com fé. O que é tocar no manto? Não é só esse pedacinho de pano que você dá no pescoço. É dar ouvido ao que Deus está falando para você.
O pastor Souza está fazendo essa campanha com a palavra de Deus para te abençoar. Ah não, vou lá, vou pôr aquele paninho vermelho no meu pescoço e vai ficar tudo bem. Não vai se você não der ouvido ao que o pastor está falando. Não escutar. Não praticar. Olha a diferença do Davi para o Saul. Davi pediu: Senhor, olha, me ajuda, os filisteus estão acampados para me atacar. Teve resposta? Não. Mas ele foi infiel. Agora o outro que era fiel, Deus levaram, olha, o outro levaram tudo embora. Olha a diferença, irmão. Quando o crente é fiel, é obediente, ele pode o diabo ter tocado, mas Jesus vai lá e arranca a mão do diabo da vida dele. Jesus faz a obra. O demônio tira, Jesus vai lá e devolve. Davi trouxe tudo de volta para as mãos dele. Casa, os bens financeiros que eles tinham tomado, tudo, eles tomaram todos os bens da cidade. Gado do Davi levaram embora, a criação das ovelhas levaram tudo embora, deixou a cidade queimada, destruída. Quantas pessoas estão com a vida assim, estão dizendo: eu sou evangélica. Que evangélicos somos nós? Somos evangélicos que frequentamos as igrejas? Só isso. Os religiosos não faltam em um culto. Somos evangélicos que lemos a Bíblia? O que adianta? O kardecismo lá, o Allan Kardec deixou aqueles livros de filosofia religiosa para o povo, e quem é kardecista, a única coisa que eles fazem na vida é ler. Não, o diabo não está preocupado só se você lê. Tem que ler a Bíblia e tem que ouvir a voz de Deus. Tem que praticar a palavra de Deus. Se você tem qualquer barreira entre você e Deus, quebra nessa noite. Pastor, eu tenho uma barreira, eu venho aqui no culto, até na hora do louvor eu me alegro, o pastor prega, mas eu chego na minha casa, o demônio já está lá agindo, eu já perco a paciência. Eu nem vou pedir para levantar a mão. Deixa quieto. Mas acontece ou não acontece? Por quê? Porque nós somos infiéis. O fiel, ele fica firme. Está lá o gigante, todo mundo correndo, se escondendo. O Davi diz: o que está acontecendo aqui? Ah, está todo mundo correndo. Mas por que vocês estão se escondendo? Tem um gigante aí de quase 2,80 metros de altura e está todo armado. Davi disse: e daí? Eu vou enfrentar esse incircunciso. Ele vem aqui afrontar o exército do Deus vivo. Irmão, olha o exército de gente que nós temos aqui nessa igreja. Você é um exército de Deus. Amém? Amém. Se você unir a sua fé com o irmão que está do teu lado aí e buscar Deus e pôr em prática tudo que o pastor Souza é dirigido pelo Espírito Santo para falar ao teu coração, irmão, o Santo Isabel vai explodir de bênçãos. Amém? Amém? O Santo Isabel já é grande, vai ficar maior ainda. Que a fama de vocês, graças a Deus, é muito boa. Eu estava conversando com o pastor, ele falou muito bem de vocês. E é tão bonito quando o pastor ama o povo. O pastor de verdade, ele ama o povo. E aqui tem um povo guerreiro, um povo de fé. Eu só vim com esse recado para o seu coração. Seja obediente. Se há alguma barreira, se aproxime de Deus nessa noite. Jesus quebra esse impedimento. Quebra essa barreira. Eu consigo dar o dízimo certinho, mas quando o pastor fala de oferta, eu não consigo. Eu consigo abrir meu coração para orar, para fazer uma campanha, mas na hora de fazer o patrocinador eu não consigo. Quem aqui é patrocinador? Aí. Você sabia que o patrocinador é um chamado de Deus? Eu patrocinei o meu ministério. O mês que eu patrocinei meu ministério, Jesus nos deu as cadeiras, umas poltronas. Cadeiras assim, longarinas. Encheu a igreja para nós de longarinas, que era cadeira marfinite, igual a que era de vocês antiga aqui. Logo em seguida, eles nos abençoou com um ar-condicionado. Eu sou patrocinadora, eu, minha família e o meu ministério. Eu coloquei lá os obreiros que passam o cartão lá para mim para pagar o patrocinador. Nilson, Otaviano, ministério. Você que ainda não está esperando o quê? Talvez aí tem uma porta para você. Você ainda não ouviu a voz de Deus. O patrocinador é uma porta para ganhar almas. A prosperidade, as bênçãos de Deus só vêm quando nós somos aliados a Deus. Quando nós entramos em acordo com Deus e determinamos servi-lo e agradá-lo. Se
Se há algum impedimento em nós para agradar a Deus, as nossas bênçãos vão ficar impedidas também. O Davi não tinha limites. Você sabe que tem um livro na Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 29, quando Davi